e do Hospital Universitário Cajuru de Curitiba. Então, muito obrigado a todos os debatedores, obrigado também a Tatiana por moderar, por coordenar essa mesa. Como que a gente bolou e pensou, né, essa mesa Covid? A gente vai dividir a dinâmica da apresentação em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, diagnóstico e tratamento do Covid. O segundo bloco, anosmia súbita e as comorbidades. E o terceiro bloco, cirurgias, EPIs e respondendo perguntas que vierem de todos os participantes. A gente bolou 30 minutos para cada um e a dinâmica dessa apresentação vai ser um modelo, a princípio, híbrido, em que cada palestrante, cada debatedor será um super especialista do tema e a gente abre para o debate e discussão. Então, eu queria a participação de todos, né, em relação a essa dinâmica das perguntas. Eu vou abrir a palavra para a doutora Tatiana Ábido. Por favor, Tati. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Mais uma RhinoWeb começando, né? Então, eu peço para vocês, para as perguntas que vocês forem enviar, por favor, enviar pelo QIA, né, que fica aqui embaixo, quem está no computador, porque além dos palestrantes, né, todos os outros participantes do RhinoWeb podem responder. Então, nós vamos tentar responder todas as perguntas, mesmo as que não foram respondidas online, nós responderemos, né, por escrito nesse item aqui que a gente tem no Zoom, tá bom? Márcio, acho que é com você. Ok. Então, a gente segue agora no primeiro bloco, bloco 1, diagnóstico e conduta. E para o bloco 1 a gente vai ter a apresentação do diagnóstico, a Renata Pilan, e logo na sequência o Dr. Fábio Pina. Então, Renata, seus slides e a palavra é sua. Márcio, eu vou compartilhar a tela. Acho que você precisa tirar a sua. Ok. Perfeito. Aberto. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Deixa eu só arrumar aqui, isso, para não me atrapalhar. Bom, a minha parte é quadro clínico e testes diagnósticos. Vou tentar falar isso bem rapidinho, que o Márcio pediu para falar em 7 a 10 minutos, então vou tentar focar nos pontos principais. Como é que faço aqui? Bom, o Covid-19 é a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, né? A gente já está bem habituado a escutar sobre todos esses sintomas. Só queria frisar que febre não é um sintoma obrigatório, apesar dele ser o mais frequentemente presente. A tosse, em geral, é uma tosse seca, não é uma tosse produtiva, mas é uma tosse chata, persistente. Os pacientes têm relatado bastante fadiga, bastante mialgia, então é algo assim que chama a atenção. E aí alguns com aquela dorzinha de garganta, a falta de ar aparentemente em 1/3 aí dos casos. E o que chega para a gente, principalmente, até que agora aqui em São Paulo, no Epicentro, não está muito comum ter tanta consulta de otorrino, mas os nossos pacientes acabam entrando em contato, principalmente quando surge o sintoma da anosmia. E o que chama atenção é que essa anosmia, ela não está relacionada com tanta congestão nasal, com o nariz entupido. Então, isso é muito claro para eles, essa perda súbita. E aí faz entrar em contato ali com o otorrino. E lembrar que ainda tem alguns sintomas diferentes ali, a diarreia, a dor abdominal, que também estão relacionados. O período de incubação, ele pode durar até 14 dias. A média é de 4 a 5. Então, após o contato, após a infecção, demorar 4 a 5 dias para começar a manifestar sintomas. Sim, alguns pacientes vão evoluir assintomáticos, nós não sabemos qual a porcentagem disso. Acho que depois que passar a pandemia, que a gente tiver uma noção ali de sorologias, de exames, para a gente poder
estimar o quanto dos pacientes foram assintomáticos, mas em geral, 80% dos pacientes vão ter apenas sintomas leves. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental de tentar tranquilizar o paciente que recebeu o diagnóstico. A maior parte das vezes ele não vai precisar de oxigênio, ele não vai precisar internar. É claro que a gente tem que ter uma monitoração, mas a gente tem que lembrar disso, que a maior parte realmente são casos leves. Sintomas moderados e graves com pneumonia e hipoxemia em 15% e 5% doenças críticas, né, com ventilação mecânica. Em relação à transmissão, lógico que estamos aprendendo sobre essa doença, não dá para ter certeza absoluta até quando, como é que é esse período de transmissão, mas já tem alguns trabalhos que mostram que sim, há uma transmissão, mesmo no período de incubação. Singapura conseguiu demonstrar, porque eles fizeram muitos testes, foram atrás de pacientes e fizeram a testagem dos contatos naquele período de incubação de 1 a 3 dias antes do surgimento dos sintomas. Então, havia transmissão nesse período. E a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela estima que 30% a 50% da transmissão está acontecendo nos pré-sintomáticos e nos oligossintomáticos, que ainda não estão imaginando que pode ser Covid o que eles estão sentindo. Então, que vão para a rua, porque acham que estão saudáveis. E isso só reforça a importância do uso da máscara, da higiene das mãos e do distanciamento social. O protocolo do Ministério da Saúde acaba classificando a infecção por coronavírus como uma síndrome gripal, então é febre, com tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, mas tem que lembrar que febre não é algo obrigatório, que idosos podem não apresentar febre, então se tiver um conjunto de sintomas que façam suspeitar, a gente precisa investigar e deixar a suspeita de Covid. Aqui eles acabaram fazendo essa estratificação da gravidade, e só para pontuar aqui que os sinais e sintomas moderados é a tosse persistente, a febre persistente diária, ou uma piora de algum quadro clínico ou de uma prostração, e principalmente mais atenção se ele for de algum grupo de risco, tá? Não estava no Ministério da Saúde a questão de obesidade como grupo de risco, mas é o que a gente tem visto, principalmente em pacientes jovens sem outras comorbidades. Então, eu acabei incluindo aqui com esse asterisco. A gente está fazendo bastante telemedicina, né? Então, eu acho que o nosso papel ainda é orientar muito bem os sinais de agravamento para o paciente. Então, a falta de ar, a febre persistente por 2, 3 dias, o retorno da febre após um tempo. Então, já tinha passado a febre e voltou até febre. Precisa de uma avaliação presencial, uma tosse persistente, sonolência excessiva, idosos, confusão, vômitos, desidratação, tem que prestar atenção nisso. Sinais clínicos que poderiam mostrar uma hipotensão, aquela sensação de desmaio ou uma tontura ao caminhar. Então, precisa ser checada os sinais clínicos dele. E é lógico, na avaliação presencial, se puder medir a saturação de oxigênio, se tiver menor do que 95%, é um fator de agravamento que exige uma consulta presencial, pronto-socorro, né? E observar a taquipneia também. Então, até é bem interessante nas teleconsultas, fazer por vídeo, olhar o paciente, perceber como é que ele está respirando para ver se não está com a taquipneia, com a fala entrecortada, se ele está ofegante. Uma das características dessa doença, que é bem intrigante, que lógico que não acontece com todos os pacientes, mas que tem chamado muito a atenção, é a hipoxemia silenciosa. Então, o paciente não se queixa tanto da falta de ar, mas ele, quando vai ser avaliado presencialmente, ele tem uma baixa de saturação importante. Então, eu acho que é algo que a gente precisa frisar bastante nas nossas consultas, em relação à falta de ar. Então, assim, quais atividades que você conseguia fazer anteriormente sem dificuldade, que agora estão te deixando mais cansado ou com falta de ar? Tentar que o paciente compare com os dias anteriores. Então, como é que você está se sentindo em relação ao dia anterior, a 2 dias atrás ou a 3 dias? Se você está respirando com mais dificuldade ou mais rapidamente que o habitual enquanto está sentado, você não consegue fazer as atividades de casa por cansaço ou por falta de ar. Então, acho que é algo que a gente precisa ter atenção. Eu coloquei o do Ministério da Saúde, mas também queria acabar mostrando o fluxograma do Einstein, como é importante, assim, então o paciente vai ser avaliado
com sintomas respiratórios infecciosos, e aqui eles colocam com ou sem febre, e a primeira triagem ali é a saturação de oxigênio, né? E aí, oximetria maior que 93%, acaba sendo avaliado, tem alguma dispneia, tem algum grau de falta de ar, está com taquipneia. Então, se esses dois critérios, pelo menos, estiverem bem, ele vai ter todas as orientações, vai coletar o PCR, vai receber o seu atestado de 14 dias, isolamento domiciliar e outras medicações, se forem necessárias. Mas esse vai ser o ponto de ou internar ou fazer algum outro tratamento, né? Ou permanecer em casa. Eu queria comentar rapidamente o que eu faço, até coloquei a data, as coisas estão mudando muito rápido. Hoje mesmo teve esse complemento aí do Ministério da Saúde, né? Mas, assim, a princípio, o que eu acho, a gente estava num movimento muito mais passivo de deixar o paciente se autoavaliar, né? A gente estava falando assim, olha, se você está em casa e seu sintoma é leve, fique em casa, não saia de casa, não procure um médico. Eu, sinceramente, eu sei que eu tenho um viés de tratar também o consultório privado, mas eu acho que todo paciente com suspeita de Covid, ele deveria ter acesso a um atendimento médico, e com isso eu não quero dizer presencial, eu acho que é aí que está grande a chance ali da telemedicina auxiliar demais, porque sim, ele merecia sim fazer um exame diagnóstico, ter uma avaliação, ele ser bem orientado sobre o isolamento, e definição de conduta, né? Eu, em especial, como otorrino, eu estou me sentindo muito confortável em tratar casos suspeitos com sintomas leves e fora de grupo de risco. Então, esses casos pode ser o presencial ou por telemedicina. E é um paciente que dá trabalho, porque, assim, você quer saber notícias diariamente, você precisa reforçar a atenção do 5º ao 10º dia, orientar os sinais de agravamento. Então, traz uma certa... é trabalhoso. E eu pessoalmente optei para sintomas sugestivos de Covid em pacientes com um grupo de risco, e nesse caso eu incluo até profissionais de saúde que atuam em covidário, por conta da grande exposição à carga viral, que façam uma avaliação presencial, e médicos, até recomendo não se automediquem, procurem um outro profissional para ter uma avaliação mais completa, né? Então, nesses casos, eu acabo até encaminhando ou para infecto ou para pneumo, não é que eu esteja mandando ao pronto socorro, mas que eu prefiro que casos de grupo de risco sejam vistos por outros profissionais. Mas é uma questão pessoal, estou colocando bem o que eu faço e nessa data. Em relação aos exames diagnósticos, então a gente tem o RT-PCR, que é o exame que vai fazer a replicação, a detecção do RNA viral. Então, é o exame da fase aguda, é o exame diagnóstico. E ele é ótimo porque ele pode ser solicitado desde o período de incubação do 3º dia de contato, né? E, em geral, até o 10º dia de sintomas. Ele tem uma especificidade de 100%, né? O problema dele é a sensibilidade. A sensibilidade, ela também está relacionada à coleta, como vocês viram, é um swab de nasofaringe. Não é fácil chegar na nasofaringe. Então, até uma dica que eu tinha conversado com alguns rinologistas, tudo, se é o seu paciente, que você já sabe que tem rinite, ou que tem um desvio de septo, que tem conchas grandes, eu não vejo problema nenhum em até sugerir que ele use um vasoconstritor 20 minutos antes do exame, para facilitar, não vai lavar a carga viral ali só por conta de 3 gotas, e pode facilitar, sim, bastante o exame. Então, é um exame bem interessante. E na fase mais tardia da doença, a sorologia, a IgA, IgM, IgG, de preferência após o 14º, 21º dia. Só queria chamar a atenção que existem 2 métodos, 3 até, na verdade, né? Tem um método quantitativo, que é o ELISA, o imunoensaio ou a quimioluminescência, que é um exame que tem uma sensibilidade melhor, uma especificidade melhor, quando comparada à sorologia do teste rápido, que é aquele da fitinha, que é pela imunocromatografia. É claro que existem realidades diferentes, às vezes é o único exame que tem o teste rápido, é o que vai ser feito, mas aqui em São Paulo, quando a gente solicita, a diferença de preço não é tão grande, então, em especial, eu estou colocando no pedido do exame que eu quero esse tipo de método. E agora até tem um laboratório que está cobrando específico. Você quer IgM a um preço, você quer IgG a outro preço. Então, aí você pode colocar, especificar IgG e aí deixar
mais para tardio na doença, para comprovar que teve a doença antes. E eu queria começar a primeira enquete de curiosidade para saber quem já teve Covid. Então, o que eu queria saber, olha, você teve sintomas típicos, fez o exame, confirmou, você teve Covid assintomático e você foi fazer um exame e acabou detectando, você teve sintomas típicos, mas não fez o exame para confirmar, ou você não teve sintomas, acabou não fazendo teste, ou fez um teste porque o hospital solicitou e deu negativo, ou você achou que até estava infectado, que você tossiu pra caramba ali naqueles meses pós-carnaval, mas aí você fez o teste e deu negativo. Eu até acho bem interessante se o pessoal da sociedade brasileira fizer essa pesquisa, né? Até fazer agora, fazer daqui a um tempo, para a gente ver qual que vai ser o nível de infecção ali dos pacientes. Quero saber se vocês estão se protegendo bem. Eu não tenho o feedback se todo mundo respondeu, se a gente já pode ir para frente. 60% já responderam. Enquanto isso, eu até deixo aqui o gráfico para a gente olhar novamente qual é a importância aqui, ó, da janela de oportunidade do PCR, que desde o período de incubação pré-sintomático até o 10º dia, até um pouquinho depois, se ele ainda for sintomático, como IgM e IgA. IgA é de mucosa, confundiu a gente um pouco, né, que a gente não está habituado, mas é para pensar no IgA como se fosse o IgM que a gente conhece, né? Então, é uma fase meio ativa da doença, e aí depois vem o IgG mais para o final, tá? E a gente não sabe se esse IgG vai realmente nos dar imunidade ou não é algo que a gente possa garantir ao paciente. E em relação ao PCR, a mesma coisa. Fazer o PCR mais tardio do que 20 dias, um mês, ainda pode ser encontrado restos do DNA, do RNA viral, mas não significa que esteja havendo uma transmissão. Acho que dá para mostrar o resultado da enquete? Que bom, então acho que poucas pessoas confirmadas, né? Muitos não tiveram sintomas, não, tudo negativo. Acho que a gente está se protegendo bem. Que bom. 20% ainda achou, eu estava nesse grupo aqui, viu? Que tivesse sido infectado. E, para finalizar, eu só queria comentar sobre esse estudo super bem desenhado aqui do Fleury, da USP, da Unifesp, com esse Instituto Semeia, que está avaliando a prevalência dos anticorpos em São Paulo. Foi bem interessante, lembrou bastante a minha tese até. O que eles fizeram? Eles escolheram 6 bairros, é praticamente o epicentro do epicentro. Foram 3 bairros com maior número de mortes confirmadas por Covid e os 3 bairros com maior número de casos confirmados por Covid. Sortearam domicílios e um pesquisador do Fleury colheu o sangue dos pacientes do domicílio sorteado. Tudo isso para estimar qual que é a prevalência de pessoas que já tiveram contato com o vírus. O que eles descobriram é que 6% dos habitantes, é difícil extrapolar para São Paulo, mas 6% dos habitantes destes distritos já tiveram contato com o vírus. E isso leva a crer que o que a gente tem de caso notificado oficial deva ser multiplicado por 10, 12 vezes. Então, quer dizer que tem muito caso assintomático e muito caso leve que não teve diagnóstico. A gente já imaginava da subnotificação, mas a gente não sabia quantificar quantas vezes, né? Por outro lado, é preocupante ver só 5%, porque a gente está com 5%, então, de infectados na população e a gente está com uma UTI a 89%, então causa uma certa aflição. Mas, assim, em outros países e outras cidades, né, por exemplo, a Madrid, que fez um estudo também bem amplo dessa prevalência, está em 11%, Nova York 21%, a Suécia, que teve até uma política sem quarentena, 2,5% da população, Reino Unido 3,8%, mas que dá para perceber que a gente está muito longe daquela tal imunidade de rebanho que realmente recomenda a imunidade quando 70% da população estiver acometida. E para finalizar a enquete 2, um paciente diagnosticado com Covid-19, com sintomas leves, resolveu a febre em 3 dias, e o quadro respiratório em 10 dias,
mas ele está com anosmia. A pergunta que ele te faz é: quando eu posso voltar a trabalhar? O que vocês acham? Fica afastado até a resolução da anosmia. Faça o PCR no 14º dia. Se negativo, volte ao trabalho. Faça a sorologia no 14º dia. Se der o IgM negativo, quer dizer, a doença não está ativa, e o IgG positivo, volte ao trabalho. Ou esquece tudo, acabou o isolamento, volta ao trabalho no 15º dia de sintomas. Isso agora é bem crítico, né? Covid, enquanto vocês respondem. Oi? Desculpa te interromper, é só o tempo. Esse então, é o último. Pode soltar a resposta, se o pessoal já respondeu. É o último. Tá. Desculpa. Muito bom. Perfeito. O que eu queria comentar? Olha aqui, ó, 44% até venceu aqui, ó, realizar sorologia no 14º dia, IgM negativo e IgG positivo, retornar ao trabalho. Eu não considero essa resposta correta. Eu considero retornar ao trabalho no 15º dia. Gente, não tem teste para todo mundo. Custa dinheiro, ninguém está ganhando dinheiro. E assim, tá bem estabelecido que são 14 dias de isolamento. Então, eu acho que a gente não tem que queimar neurônio com isso. O preconizado no momento são 14 dias. Ok, 14 dias você está liberado. Não precisa fazer o PCR. Eu não estou nem comentando para o profissional de saúde, estou falando qualquer pessoa. Mas assim, não precisa fazer o PCR, não há necessidade de fazer sorologia. Dá para ser um caso personalizado, a pessoa faz questão, ok. Mas, de maneira geral, eu ia pedir para vocês pensarem no que a gente tem de embasamento aí científico até o momento. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Vamos passar agora a palavra para o Pina, para já entrar no tratamento, como a gente trata os casos e depois a gente entra para o debate. Joia, meu boa noite a todos. Já estou compartilhando a tela aqui. Estão me ouvindo? Perfeito. Aqui. Pronto, então meu boa noite a todos. Pelo tardar do tempo, eu já vou direto à nossa discussão. Prazer enorme estar aqui. Então, o que eu gostaria de começar a nossa explicação e a nossa fala é chamando a atenção para nós otorrinos, né? Eu queria começar com esse estudo da Nature, uma revista que dispensa apresentações, né? Onde, através de aplicativos dados à população britânica e americana, onde 2 milhões de habitantes só do Reino Unido tinham esse aplicativo, sobre os sintomas ou não da doença. Então, destes, mais ou menos 6 mil testaram positivos e 9 mil negativos. E de todos os sintomas, olhem só a prevalência do olfato, né? 64%. E o que é legal desse trabalho é que 22% ao redor, testados negativos, também tinham hiposmia. Então, o primeiro estudo que vê prevalência de olfato com controle. E uma prevalência mais ou menos parecida em mecanismos autorreportados na população americana. A partir desse estudo foi feito um modelo preditivo, que está aqui na minha seta, onde se leva em consideração idade, presença ou não de perda do olfato e paladar, presença de tosse mais significativa, fadiga e inapetência. Esse modelo, a partir desse modelo, você consegue detectar se tem maior chance de ser, clinicamente, de ser Covid ou não. Tirando, esse modelo tem, pela Nature, tem uma sensibilidade de 65% e especificidade de 78%. Quando se retira o paladar, ele cai muito essa sensibilidade, 33%. Então, e aumenta um pouco a especificidade. Então, o olfato é um sintoma muito interessante para sensibilidade, para screening, né? A partir disso, houve uma recomendação formal à OMS de incluir perda de olfato e paladar como screening para a Covid-19. Então, esse é um estudo que eu achei bem interessante. Eu gostaria de começar para puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nós atendemos os pacientes que começam com um quadro leve, que geralmente é um quadro viral, um quadro gripal. E isso somos nós que vamos muitas vezes ser abordados por telemedicina ou em consultas em quadros iniciais sobre a dúvida de ter ou não esses sintomas. Então, como é que os pacientes estão classificados? A Renata já falou, os assintomáticos ou pré-sintomáticos, que muitas vezes podemos ser nós que estamos
em contato com pacientes com doença, então é interessante que esses pacientes sejam testados, ainda que a discussão seja complicada, sem teste para todo mundo. A doença leve, febre, tosse, onde a hiposmia, anosmia pode aparecer, não vou falar de tudo. E o que é importante a gente ressaltar, a frequência respiratória abaixo de 24 e uma saturação acima de 95. Já na doença moderna, a gente pode pegar também esses casos. A frequência respiratória já está acima de 24 inspirações por minuto e uma saturação abaixo. A doença crítica já são mais pacientes de UTI, né? Então, o período de incubação da doença, o período prodromal, ou doença leve e moderada, com uma frequência abaixo de 24, saturação acima de 95, e já quando, mostrando aqui, a doença pulmonar de via aérea inferior, a gente diz que já são dos casos moderados para cima, tá? E a mim me coube a tarefa desafiadora, talvez polêmica, de falar sobre medicações, ainda mais num dia como hoje, né, que o Ministério da Saúde incluiu a cloroquina nas suas medicações. Então, a minha função aqui, nessa primeira, eu vou dar minha opinião, não vou fugir de dar opinião, não. Mas eu gostaria de primeiro informar, fazer um overview de todas as medicações, e aí depois a gente, na nossa mesa redonda, a gente discute sobre opiniões, que são muitas, né? Então, a gente tem, eu separei por agrupamentos de medicações e as suas funções. Então, nós temos os antivirais, onde o Redensivir é o que tem maior publicação, ele diminui a RNA polimerase viral, ele inibe a ação da RNA polimerase viral, onde o efeito principal dele não foi de cura, mas de redução de internação, ao invés de 15 para 11 dias, 30% mais ou menos do tempo de internação, o que é interessante em pacientes de UTI. O lopinavir e ritonavir, que foi usado para anti-HMV, não tem mostrando muitos resultados interessantes, e a hidroxicloroquina ou cloroquina, que não inibe a replicação do vírus, mas sim a ligação dele, altera o pH da ligação do vírus, aqui onde mostra esse desenho aqui, ele altera o pH e muda a ligação, isso in vitro, né, do vírus com o seu receptor AC2. O oseltamivir tem sido já conhecido dentre todos nós, uma eficácia maior para pacientes com influenza. O antibiótico, fala-se muito da azitromicina, mas a função maior da azitromicina é a sua modulação inflamatória, onde se diminui a produção de IL-6, IL-1 e IL-8, e de fator de crescimento de fibroblastos. Os antibióticos demais, quando tiver uma pneumonia junto ou uma sepsis, você pode, ou um choque séptico, você pode proferir uma medicação com antibiótico de espectro amplo, né? Então hoje o Ministério da Saúde adotou a cloroquina para as fases, para sinais e sintomas leves, para a fase inicial da doença, onde você já pode prescrever uma dose de 400 mg de 12 em 12 do primeiro ao quinto dia. O maior trabalho que eu encontrei, novamente, a pesquisa foi minha, né, e é baseado em consenso, pode ser que tenha algum outro trabalho que eu não tenha visto, mas foi um estudo retrospectivo, um impacto científico não muito elevado, colocamos assim, numa dose dos mais baixa, 200 mg 3 vezes ao dia, sem grupo controle, com uma taxa de complicação relacionada à droga de 2,4%. Esse estudo excluiu pacientes com risco ao alargamento de QT, né, e tem uma população relativamente mais jovem, uma média de idade de 43 anos de idade, um pouquinho mais jovem. Então, pacientes teoricamente com menos risco de ter complicações, especialmente em eventos cardiovasculares, né? E esses dois outros estudos bem interessantes, de revistas que dispensam a apresentação, a primeira aqui onde está a minha seta, o New England, e abaixo o BMJ, British Medical Journal. Esse aqui de cima, o estudo observacional com o grupo controle, um estudo bem interessante, e o já de baixo com randomizado, controlado, aberto, que os dois não mostraram, né, evidência da melhora clínica e com risco de alargamento de QT. Só que essas populações eram já na fase mais adiantada da doença, não na fase inicial, tá? De medicações ainda a gente tem os imunológicos, como a nossa inflamação, mostrando aqui, ó, depois da exocitose do vírus, você tem uma grande produção de várias interleucinas, dentre elas IL-6 e IL-1, quando você tem uma ação macrofágica mais importante. Então, para modular essa inflamação, o que complica muitas vezes, o vírus é a ação inflamatória do paciente, né? Então, para você modular essa ação, para você diminuir essa ação inflamatória, para
controlar os efeitos dessa ação inflamatória, a anti-L6, a anti-L1 podem ser utilizadas, assim como o plasma de convalescentes e hemoglobina endovenosa não específica. Dependendo da gravidade das alterações de exames, isso tudo para paciente internado e possivelmente em UTI. Você pode dar para antitrombóticos, né, quando tiver sinais de trombose, com dímero elevado, fibrinogênio, plaquetas alteradas. Corticosteroide sistêmico endovenoso em caso de insuficiência respiratória grave, em SARA, ou choque refratório, ambos em dose baixa. Via oral, se o paciente é asmático, já usa a sua medicação via oral, ou tem uma artrite reumatoide e precisa usar corticóide, já é transplantado, não descontinue. Continue isso, porque você não pode piorar a asma desse paciente, que ele fica mais suscetível a complicações. E inibidores da ECA, pelo efeito cardioprotetor, não descontinuar. No começo tinha muita polêmica, mas a recomendação agora é não descontinuar. Não tem evidência de que se usar um inibidor da ECA, o paciente com Covid-19 vai ter uma doença mais grave. Tá? Então eu gostaria de passar a enquete, né? Passando rapidinho. Não sei se vai entrar agora. Isso. Então, em casos leves, com apenas sintomas gripais, esses novos treinos que a gente vai ver, suspeitos ou confirmados de Covid, nos primeiros 5 dias, o que você prescreve? Já comecei com a polêmica e depois a gente discute. Lavagem nasal e corticosteroide tópico, se sintomas de rinite. Oseltamivir enquanto aguarda o resultado do teste. Apenas orientações sem uma prescrição formal, só orienta. Né? Azitromicina, somente azitromicina. Ou então já começa com tudo, zinco, ivermectina, azitromicina e cloroquina e cloroquina barra hidroxicloroquina. Pessoal, já vamos votando, tá? E assim que tiver o resultado, Camila, pode me interromper, tá? Para eu dar mais agilidade aqui, tá bom? Então, seguindo aqui, deixa eu só tirar isso da minha frente. Já votei. Então, para nós otorrinos, o que eu posso prescrever e o que eu não posso prescrever? Isso é mais para chamar a atenção. Não tenho... a ideia é fazer um convite ao debate. Então, sobre o corticoide tópico nos nossos pacientes com rinite, eu devo interromper? Não sugerimos isso, porque se o paciente piorar da rinite, já estiver usando, você pode começar a ter sintomas como obstrução nasal, rinorreia e dificultar no diagnóstico clínico da sua avaliação se o paciente está com Covid ou não. Então, mantenha. Essa regra é assim, já usa a medicação, mantenha. Não tente retirar. Se o paciente é Covid positivo, estudos in vitro, demonstrou-se uma diminuição da replicação viral com o uso de ciclozolida em doses baixas e mometasona. Em ciclozolida em doses mais baixas. Dexametasona e fluticasona sem efeito na replicação viral. E um motivo ainda de muita discussão é a lavagem nasal. A lavagem nasal, teoricamente, a carga viral nos fases iniciais pode se difundir para a via aérea inferior. Isso é polêmico, isso não tem uma resposta, isso é motivo de debate. Eu, pessoalmente, acredito que não, mas existe essa dúvida, né, do spreading viral. E o que pode ser interessante a sua lavagem nasal? Se tiver que operar um paciente nessa fase, e ele for Covid positivo, é recomendável avaliar sempre o custo-benefício da lavagem nasal. Ao redor do local onde se faz a lavagem nasal oriental, o paciente vai fazer medidas severas de higiene, para isso não ficar sujo e não ter carga viral ao redor disso. E uma discussão se eu dou baixo volume e faço a inspiração forçada, ou se eu dou alto volume e o soro já sai, e com isso diminui a dose de spreading viral para a via aérea inferior. Também para se discutir com o seu paciente. Tá? Tudo isso depois, na mesa redonda, a gente vai dar nossas opiniões. Em relação para casos agudos, vou dar um sorinho para uma inalação, só com soro, para uma tosse, evitar. Aí pode você aerolizar e disseminar maior a doença, especialmente em quem está perto ou no mesmo ambiente. Pode liberar? Pode. Aqui, ó, resultados na tela. Tá. A maioria com apenas orientações sem uma prescrição formal. Obrigado, Camila. Então, acho que logo o nosso moderador, o Márcio, vai puxar essa discussão, mas é interessante que a maioria prefere observar, né? E 16% entram com tudo. Vamos discutir isso já. Tá? Já estou encerrando a minha parte. Corticoide sistêmico, se já usa, não para. Se é Covid positivo nos primeiros dias, a sugestão é tentar evitar, porque ele modula a resposta inflamatória. Então, está muito entupido, diminui o olfato, está nos primeiros 7, 10 dias,
não sugiro entrar com corticoide, depois dos 10 dias tudo bem, né? Anti-inflamatórios, também se falou muito dos ibuprofenos, mais ainda dos ibuprofenos, e também dos inibidores da COX-2, sem evidência da piora dos sintomas clínicos da Covid-19 com essas medicações. O Marco César vai falar muito isso, mas é medicação também. Então, o uso de povidine, né, o famoso povidine, né, numa concentração de 0,5%, já existem esses trabalhos, são protocolo da Academia Britânica, né, para pacientes que a gente vai operar, nós otorrinos que vamos operar. E com isso, com esse tipo de lavagem, lá eles têm devices super interessantes para lavar, para fazer gargarejo e tudo mais. Mas a mensagem que eu queria passar é que o povidine, sim, pode diminuir muito a carga viral, né? Então, se você fizer isso um pouquinho antes da sua cirurgia, a nossa cirurgia possivelmente vai ser um pouco mais segura. E a gente tem feito isso na base de crânio, pacientes com compressão de tumor, com comprimido que asma, todos a gente testa e são negativos, mas mesmo assim a gente tem dado uma atenção especial a isso para a proteção de profissionais, né? Bom, agora, desculpe se eu fui um pouquinho mais rápido, mas acho que o nosso grande interesse, a parte mais interessante de todo o nosso RhinoWeb de hoje são debate e perguntas. Agora eu passo a palavra ao nosso moderador, Márcio. Obrigado, Pina. Realmente a gente está um pouco adiantado do tempo, mas eu queria abrir uma pergunta para vocês, né? Como que, assim como a Renata colocou, como ela conduz, como ela trata os seus pacientes que chegam no consultório, os pacientes que vão chegar no nosso consultório, como que você que já está aí na tela e acabou de fazer o seu overview, como que você trata e conduz um paciente leve qual que é a sua prescrição, Pina, pessoal? É claro que a gente já apresentou tudo isso e que você orienta o seu paciente? Desculpa, no quadro começo... leve. O paciente está leve, um quadro... A Renata falou assim, dá muito trabalho esse paciente, né? Realmente seguir, ver se está monitorando, se ele está perdendo a capacidade respiratória, está tendo dispneia, enfim. Dá trabalho sim, né? Mas e como que você conduz? Como que é a sua receita? Qual é o seu manejo desse paciente? Eu estou muito de acordo, sintomas leves, com o que o pessoal votou aí. A princípio, eu vou vendo caso a caso, procuro fazer muita orientação, ver clinicamente, principalmente a questão respiratória. Peço para ele ver, mesmo que seja por telemedicina, eu conto a respiração abdominal para ver como é que está a frequência respiratória. Se tiver oxímetro, é um dado a mais. Em ausência de oxímetro, você pedir para ele interromper a respiração por 10 segundos e ver se ele ficou muito cansado. Isso ajuda, tem alguma estimativa interessante. E ao menor sinal de insuficiência respiratória ou desconforto respiratório, mesmo em fases iniciais, se dirigir ao pronto-socorro. Não sei se era isso. Sim. Eu queria que o Marco César falasse como que você maneja, Marco César, esse paciente, assim como a Renata, o Pina, qual que é a sua abordagem nesses pacientes? Márcio, boa noite. Boa noite. É muito semelhante ao que o Pina falou mesmo. Normalmente esses pacientes eles chegam para a gente com alteração de temperatura mesmo e com quadro de alteração de olfato. Esse é o mais extremo assim que a gente tem pego no nosso dia a dia no consultório assim. E esses quadros a gente trata somente com analgésico mesmo, com antitérmico, com paracetamol, que a gente tem de eleição mesmo, e essa monitorização principalmente em relação à evolução da doença. Acho que o sonho de todos nós seria que a gente pudesse dar suporte para todos esses pacientes que apresentassem qualquer sinal de febre sem uma evolução pior dia a dia, porque o grande problema é quando o paciente volta ao consultório. Então, isso que a Renata falou, questão da telemedicina e manter contato com o paciente diário, acho que é tão importante. Então, a gente faz paracetamol, faço apenas paracetamol, mas avaliação diária do paciente, seguindo muito o que o Pina acabou de falar. Certo. Marco Aurélio, como é a sua conduta, manejo do paciente COVID que chega no seu consultório, quadro leve? Então, aqui em Londrina, a gente está tendo ainda poucos casos, né? Agora que começou essa semana, teve um pico assim de casos aqui na cidade, inclusive até entre residentes dos hospitais aí universitários. Então, basicamente, eu vou seguir a mesma linha que estamos seguindo aí. Eu pego basicamente casos que o pessoal que perdeu o olfato, né? Mas casos agudos eu não estou tendo muito contato assim. Mas
vou seguir a linha de analgésico e a questão de acompanhar diariamente esse paciente para ver a questão da dispneia mesmo. Tá. Vou passar a palavra para o Pina, para a gente dar sequência na questão do olfato, e depois eu vou chamar você. E o Pina também, você que fez a revisão, Pina, em relação a toda essa questão da hidroxicloroquina, e hoje entrou no Ministério da Saúde, né, essa proposta de tratamento. Se um paciente chega no seu consultório e comenta a respeito dessa diretriz, qual que é a sua resposta? A minha resposta é vamos tentar compartilhar ao máximo prós e contras, acolhedora, conversar com o meu paciente sobre risco e benefício, mas não deixar de dar a minha opinião. É uma doença que 80% dos casos tem uma atividade autolimitada, a gente não pode esquecer disso. Se você se atentar aos sintomas e passar tranquilidade para o seu paciente e monitorá-lo através de uma boa anamnese, eu admito o papel imprescindível da telemedicina nesses casos para evitar qualquer tipo de contaminação. Eu me sinto à vontade de seguir isso e eu passei a minha vida inteira estudando todos os preceitos da medicina baseada em evidência, e se não for um período de emergência, a gente não conseguir confiar na medicina baseada em evidência, que pelo menos a gente preserve o nosso bom senso, né? Então, se o paciente não tem aspectos de que vai ir para uma fase grave da doença, eu não vejo por que assustá-lo com um monte de medicação, né? E o sintoma fundamental para mim, para critério de gravidade, que não dá para você assumir um caso desse, por telemedicina, qualquer outra alternativa, é a insuficiência respiratória. Em vigência de qualquer sinal de cansaço, mesmo que o paciente esteja ansioso e diga estou cansado, estou com falta de ar, não tem jeito. Aí é uma questão de pronto-socorro. Para evitar a oximetria, a hipoxemia silenciosa, aí você precisa de uma avaliação hospitalar. Tá bom? Não sei se era isso, Márcio. Sim. A gente está um pouco adiantado e a gente vai tentar responder e compilar todas essas perguntas no final da apresentação, né? Para não prejudicar também o andamento. Eu queria que você desse a sequência na questão da anosmia, né? Os estudos do HC, todo o levantamento que você e o Marco depois, na sequência, falar para a gente um pouco da anosmia. Na verdade, que eu vou fazer uma introdução ao Marco, que é a pessoa que é o maior pesquisador do Brasil de olfato. Para mim é uma satisfação enorme dividir esse bloco com ele. Então, como a gente já falou, que o olfato é muito prevalente nesses pacientes, eu gostaria só de falar bem rapidinho sobre a fisiopatologia, né? Então, o que a gente tem aqui à esquerda do seu vídeo? A região do epitélio olfatório, aqui em cima está o bulbo olfatório, em azul o ar inspirado. E por que o vírus gosta de ficar nessa parte superior aqui do epitélio olfatório, né? Porque nessa região a gente tem, assim como nos pneumócitos 2, uma densidade maior de receptores AC2. O vírus gosta desse receptor, né? Então ele se atrai por esse receptor. Aí você tem uma modulação da angiotensina, da produção de angiotensina 1 e angiotensina 2, isso desencadeia um processo inflamatório importante, onde um dos principais mecanismos desse processo inflamatório é uma vasodilatação e liberação de interleucina, sistema renina-angiotensina. Não é o caso de a gente detalhar tanto isso, mas é que começa uma inflamação muito grande. E aí o que acontece aqui nessa região? Se a gente perceber em outro detalhe, eu tenho uma grande inflamação aqui, mas será que isso aqui também pode ser uma via para o bulbo olfatório, uma via intracraniana? A gente não tem visto tanto tropismo pelo vírus pelo parênquima cerebral, mas temos visto alterações tromboembólicas em sistema nervoso central. Então, não se sabe ainda, eu desconfio que seja muito mais uma reação inflamatória em cadeia do que uma invasão. Mas isso tem que ser estudado, se há ou não uma invasão viral via intracraniana. Então, vou passar um histórico super rápido dos estudos da prevalência de anosmia ou hiposmia. O primeiro estudo foi na China, e não estavam dando muito valor para a nossa querida hiposmia e anosmia, né? 5,5% nesse estudo, que era um estudo mais focado a sintomas neurológicos. 5,5% de hiposmia, 5,1% de olfato. Nos Estados Unidos começaram a aparecer os primeiros case reports, né, na Rhinology, sobre que a prevalência poderia ser muito mais significativa. Veio um estudo do Irã, que eu acho o melhor de todos até agora, porque ele testa esses pacientes. Então, 98% aí começou a ver dados bem
contraditórios com esse primeiro, né? 98% tinha algum tipo de grau de perda do olfato. Não é anosmia, algum grau de perda de olfato. Depois o multicentro europeu, que foi visto, se não me engano, em 12 cidades, né? Também autorreportado, onde se viu uma prevalência de perda de olfato de 85% e de gustação 88%. Já nos Estados Unidos, com uma amostra pequena, 128 pacientes, 169, perdão, que essa hiposmia podia ter uma associação um pouquinho maior com casos leves do que casos mais severos, né? E esse estudo que eu falei no começo da nossa explanação, com uma amostra muito grande entre britânicos e americanos, né? Então, o que a gente já tem até agora, né? Esse estudo vocês já devem ter recebido do nosso colega Deus, né? Deus Dert, lá do Hospital das Clínicas, que a gente avalia a prevalência de olfato, tanto, em pacientes online, que tiveram casos leves, que não eram hospitalizados, então esses são os pacientes mais provavelmente que tenham casos leves das doenças, como em casos internados, né? Então a perda de olfato nos pacientes online são dados preliminares do nosso estudo, que já está quase para ser submetido, mas a perda de olfato nesse estudo foi 82,4% total, 85,9% online nos pacientes com caso live, e nos hospitalizados um pouquinho mais baixa, 61,1%. Para perda do paladar, 78,7% e hospitalizados 68,4%, num total de 76,7%. Uma taxa um pouquinho mais baixa. Esse estudo já está em fase final, mas a gente ainda está avaliando, ainda estamos coletando dados. Como último slide, ainda nosso grupo é bem interessado, e o meu agradecimento a todos esses alunos aqui que estão fazendo outros estudos em relação ao olfato. Então, o que já está em andamento no nosso departamento, né? Estamos avaliando a prevalência de hiposmia ou anosmia em força de trabalho, médicos, enfermeiros e todo mundo que trabalha em hospital, basicamente, né, com um pouco mais de médico. Prevalência com testes, que isso fica um requinte científico muito maior, o Dr. Brandão está vendo também. Já estamos começando a fazer estudos com treinamento olfatório, que o nosso amigo Marco já vai falar um pouco sobre isso, e um trabalho bem interessante sobre manifestações histológicas e de estrutura, que é o Gilvan e a Sara Gomes, para ver a reação inflamatória, essa é muito parecida com os pneumatos tipo 2, e se eventualmente existe um caminho viral para a região intracraniana através do bulbo olfatório. Bom, era isso que eu queria dizer, muito obrigado, já termino agora as minhas explanações. Vou interromper o compartilhamento e muito obrigado a todos. Obrigado, Pina. Eu vou pedir já, na sequência, para o Marco Aurélio Fornazieri entrar com os slides dele e fazer a explanação para a gente abrir para perguntas e debate do tema, anosmia. Por favor, Marco. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, por estar nessa mesa que está com vários amigos, né, e amigo é o que tem mais valor na vida, né? Uma das coisas que tem mais valor na vida é estar entre amigos verdadeiros. Isso. Agradeço as palavras do Pina também, que na verdade eu estudo olfato, um dos motivos, o Richard e tal, mas o Pina que me entregou uma caixa de Psit na mão para validar, e foi o começo do trabalho, né? Então, devo muito isso a ele também. Eu vou comentar algumas ideias, são mais ideias guias em relação à olfação na Covid, o que alguns grupos aí de olfato estão pesquisando no mundo, mas vai ser ideias guias para tentar gravar e a gente poder usar também no consultório com nossos pacientes. Então, primeiro eu queria fazer rapidamente essa enquete pela experiência de vocês. Eu sei que muita gente atendeu já paciente com perda de olfato com Covid. Qual que tem sido a sua experiência? Retorna completamente? Retorna parcialmente ou não retorna? Quem caso não tenha visto, assim também não precisa responder, né? Mas eu esqueci de colocar a quarta questão aqui, né? Seriam essas três. Vai apresentando e aí a gente, quando sair a resposta, a gente volta na pergunta. Pode ser? Maravilha. Então, assim, o dos achados, eu tive poucos pacientes que estão pedindo tomografia. Eu pedi no caso de uma paciente, mas não teve esse achado tão bonito quanto esse estudo da JAMA, que mostrou que houve um espessamento bem restrito à fossa olfatória. Então, aqui a gente vê a concha superior. Vocês estão vendo meu cursor? Sim. E aqui a gente vê o espessamento da fossa olfatória num paciente com Covid.
teve o espessamento da fossa olfatória, mas o bulbo, pelo menos em fase aguda, vocês estão observando aqui, é uma coisa que a gente pode até ver nos nossos pacientes, quando a gente pede a ressonância de nariz e seios paranasais, observar o bulbo olfatório. Esse bulbo, só de olhar macroscopicamente, ele já vê que é um bulbo de tamanho normal. Então, assim, tem um espessamento no COVID da mucosa olfatória, mas o bulbo, a princípio, assim, nas primeiras semanas, não tem uma atrofia. Então, parece mais restrito ao epitélio, sem acometer inflamatoriamente ou levar à atrofia do bulbo. A prevalência é alta, tá? Isso daí está sendo cada vez mais evidente, mesmo com estudos com testes. Tem um estudo que o Pina mostrou mesmo do PSIT no Irã, que mostrou que quase 100% das pessoas tinham perda olfatória, 98%. Tem outro estudo francês que mostra 74%, que é do Lechen, lá que é o grupo dos otorrinos jovens, que fizeram essa pesquisa rapidamente, assim, no março já tinham soltado. E o que é, assim, uma coisa que chama a atenção, que quando se mede com teste, a perda é uma perda severa ou anosmia mesmo. Então, esse que é o problema, assim, que a gente está vendo com a COVID. E uma coisa importante, assim, a gente sabe que tem uma relação da COVID com a perda de olfato, mas muitos dos pacientes ele não têm consciência da perda. Tá? Então, esse é um problema, assim. E foi feita uma pergunta nas questões ali, né, no QIA, o que se viu, pelo menos nesse estudo do Dolce, que não houve correlação entre a perda olfatória com a gravidade da doença. O estudo da Carolina Han, lá de San Diego, ela mostrou uma correlação, 90% mais risco, menos risco de ir para a UTI se você tiver perda olfatória, tiver anosmia. Se você tiver anosmia, você teria 90% menos risco. A Clary Hopkins, da Inglaterra, contestou, falou isso assim, até preocupante, se o paciente não tem perda, ele pode adiar a ida ao hospital, né, não prestar muita atenção na questão respiratória. Mas o que a gente tem para dizer agora? Assim? A gente não sabe, tá, se há uma correlação entre a gravidade da perda olfatória com a necessidade de ir para o hospital. Então, a gente não tem informação sobre isso. A princípio, os dados tendem mais a dizer se a pessoa tiver uma perda severa, menos risco. Tá? Mas é dado ainda com muito viés. Mas é isso que a gente tem de informação. Perda olfatória severa, menos risco de ser admitido no hospital. Aqui é um estudo que o Pina já mostrou da Nature, mas só para um dado que acho que grava na cabeça. Quem tem perda olfatória e está com quadro gripal tem 6 vezes mais chance de estar com Covid. Então é um dado assim que ilustra até para leigo, né? Se você tem gripe e perdeu o olfato, 6,7 odds ratio aqui, tá? Então mais de 500% o risco de ser Covid. Então um dado para a gente usar aí no dia a dia. E como que eu vou medir? Então, como eu falei para vocês, muito paciente não está consciente da perda. Eu posso medir a perda do olfato do paciente. Então, eu vou colocar todos os equipamentos, se eu suspeitar, claro, luva, avental, touca, shield, né, face shield, e eu posso fazer o teste do álcool. O teste do álcool é um teste simples, e é um modificado do Davidson de 97, mas basicamente você vai pingar 3 gotas, então é assim, pega a motolia, 3 gotas de álcool etílico, você pinga numa bola de algodão, coloca para o paciente sentir o cheiro, para se adaptar com o cheiro, tá? Então ele vai sentir o cheiro, que é o álcool etílico, ele já está até, muitos pacientes já sabem, está acostumado. E depois pede para ele fechar os olhos e coloca nos 30 centímetros da régua. E a cada expiração, você diminui 1 centímetro, tá? Eu fui um pouquinho mais rápido aqui, mas basicamente é isso, assim, a forma. É bem simples de fazer. Então, o momento que o paciente referir que sentiu o cheiro é a pontuação dele, tá? Vou parar o vídeo, porque vocês já entenderam que esse paciente foi sentir lá com 1 centímetro, ele estava com anosmia, não por causa do Covid, tá? Pode soltar o resultado, doutor? Pode passar. Tá, então, a maior parte das pessoas acha que retorna completamente. É bom saber. Depois eu vou comentar também sobre isso.
Então, como que a gente mede? Assim, se o paciente, você vai fazer 3 vezes esse exercício, essa medida, e a média das 3 é a pontuação, tá? Essa que é a medida. Abaixo de 15 centímetros já seria considerado uma microsmia, tá? Então, essa que é a medida do... E aí, no caso, se o paciente está com gripe e teve uma microsmia ou uma anosmia, 6 vezes mais chance de ser COVID, isolar o paciente, né? Isolar. Outra forma de ser testado é um teste um pouco mais caro, a gente sabe que agora o dólar está quase R$6, mas para viabilizar economicamente, a gente pode usar o PSIT, que é o teste da Universidade da Pensilvânia. Esse teste, ele é feito para usar uma vez só, mas a gente, pela experiência, eu não coloquei a curva aqui por questão de tempo, mas pode ser usado mais vezes pelo mesmo paciente. Então, o paciente compraria o teste e ele mandaria a cada semana ou a cada 15 dias a folha de respostas para nós. Tá? Depois eu posso explicar melhor, se alguém tiver alguma dúvida de como fazer o teste, mas tem tutoriais na internet também para fazer o teste do PSIT. É outra forma de, sem contaminar, o paciente recebe o PSIT em casa, ele faz e vai mandando a folha de respostas a cada 15 dias ou a cada mês para a gente acompanhar a perda dele. Pergunta importante, né, que todo mundo tem curiosidade, assim, volta ou não volta a perda de olfato? Então, o único estudo, pelo menos até hoje, assim, que saiu em relação à taxa de recuperação precoce, ele mostrou paciente assim de 15 dias a um mês depois do início dos sintomas, 44% referia retorno da olfação. Esse gráfico são dados preliminares então do estudo do Belzet, né, que ainda não foi submetido. O que a gente observou aqui em questão de tempo? Grupo de rinologia do HC, né? Então o que a gente viu aqui? Que tem uma queda da severidade, mas a gente vê que não volta totalmente ao normal. O paciente fala assim, o 0 seria assim, meu olfato voltou ao normal. Mesmo com o paciente com 50 dias, ele não referia que ainda voltou ao normal. Então tem uma perda que parece que não é tão precoce a recuperação total. Indo para o tratamento, então, o que a gente pode fazer para esse paciente? Eu estou com o tempo meio avançado aqui, né, mas... Opção, assim, no quadro agudo, eu tenho sugerido, tem alguns colegas que perguntam para mim, a gente vai fazer o treinamento olfatório, mas isso, assim, é uma medida até para diminuir a ansiedade do paciente. Então, a gente vai fazer o treinamento. O treinamento é feito com essas 4 essências, o treinamento descrito pelo Hummel, da Alemanha. E o paciente vai cheirar cada um dos frascos por 10 segundos, 2 vezes ao dia. Tá? Esse é o tratamento com as essências padronizadas. Então ele faz isso 2 vezes ao dia e ele tem que ser orientado que vai ser longo prazo, tá? Então a analogia que a gente faz é um pouco infeliz, mas é como se fosse um micro AVC, assim. Seria uma fisioterapia de recuperação a longo prazo. Pode ser feito com as essências. A Patel também da Stanford, ela coloca junto com o treinamento a lavagem em alto volume com Fumicorte. Ela mostrou que aumenta em 10% a melhora, as pessoas que melhoram a olfação, tá? É uma opção para a gente acrescentar junto ao treinamento. E também a gente publicou esse trabalho no ano passado, esse ano que saiu agora a publicação, né, na revista, com treinamento caseiro também. Se o paciente não tem acesso às essências, ele pode fazer o treinamento com essas substâncias: café, baunilha, mel, colgate de menta, suco concentrado de tangerina, vinagre castelo e cravo. Tá? Então são os 6 do Prisma de Hennig, né, que a gente escolheu os odores. Se ele coloca no Tupperware, ele cheiraria cada Tupperware 2 vezes ao dia, por 10 segundos cada cheiro. E por medicação, né, que é uma coisa que todo mundo pergunta, eu só queria falar para vocês assim, corticoide na fase aguda, não temos estudo com muita evidência, infelizmente, porque até hoje, até o Covid, então para os olfatologistas está sendo muito legal, assim, é triste, né, mas a gente está vendo o paciente perdendo olfato bem na fase aguda, assim. Então a gente geralmente pega o paciente com 1 mês de perda, 2 meses. Com cobaia, se viu que quando agride o epitélio e põe corticoide, a regeneração é pior. Tá? Então a gente evita corticoide nos primeiros 15 dias. E se vocês quiserem tirar um print da tela aí, acho que é melhor que eu não vou falar todas as medicações. A asinha azul é o que a gente usa tradicionalmente para a perda olfatória, para complementar o treinamento, que é o padrão, que tem seu clínico tudo.
E as em preto é as que são agora sugeridas para COVID, tá? Então tem muita polêmica em relação ao tema, mas a gente não sabe se a hidroxicloroquina, a azitromicina, ela preveniria a perda olfatória ou ajudaria na recuperação. Então são perguntas que a gente não tem. Então, eventualmente, é uma coisa que a gente pode passar, tá? Então, eu agradeço aí, Márcio. Acho que era isso que eu tinha. Ok, eu já vou nessas perguntas, né? Eu já queria emendar uma pergunta para você. Você estava comentando com a gente antes de começar aqui o debate, que você tem muitos colegas médicos que te procuram com anosmia, né? E pós-Covid. Na sua receita, você discute as medicações em preto ali? As em azul, ok, né? Que a gente tirou o print ali, são possibilidades para discutir. Mas, por exemplo, a cloroquina, a azitromicina, você seria uma medicação para entrar nesses pacientes? Como que funcionaria? Então, sinceramente, assim, até semana passada, eu estava só orientando mesmo treinamento olfatório, ácido tafalipoico, o zinco, eventualmente. Eu uso mais no centro do que o zinco 90 miligramas. Só que com toda essa informação que foi surgindo, nova, eu acho que é uma opção, sim, de você colocar a azitromicina 5 dias para diminuir a interleucina, tá? Eventualmente colocar, por mais que tenha essa questão da polêmica, né? Mas a gente não sabe se a hidroxicloroquina pode ou não ajudar nessa diminuição da replicação viral e diminuir a agressão ao epitélio. Então, é uma coisa que a gente não tem resposta, é uma coisa para pesquisa mesmo, interessante, assim. Perfeito. Obrigado. A gente tem alguma... e o seu comentário em relação à sua enquete? Qual que é a sua posição, sua experiência? Olha, até eu vi um amigo meu de Curitiba que perdeu o olfato, perdeu anosmia praticamente, né? Ele está no segundo mês, saudável, bem, 25 anos, né? Ele foi aluno aqui. Ele está com fantosmia no segundo mês. Ele fala que não voltou totalmente, né? Então, as pessoas, pelo menos os pacientes que eu tive, eles estão tendo um retorno gradual, não é um retorno total. Tá, tem uma pergunta aqui de um colega, né, que teve o Covid no início dos sintomas, no dia 11 de março, anosmia súbita e está com anosmia agora, né? E tem feito fisioterapia para recuperar o olfato, porém ele notou que a narina esquerda tem progredido e a narina direita é praticamente zero. Numa escala de 0 a 10, em que 10 é o olfato perfeito, daria nota 2 para a narina esquerda e 0,3 para a direita. Essa simetria de melhora é normal? O que você acha? Tem alguma relação com isso ou é fortuito isso aí? Então, assim, para testar a narina individualmente, teria que colocar um micropor na narina mesmo, né? Que é a forma mais ideal, assim, porque geralmente você vai sentir sempre o cheiro da melhor narina. Mas é um achado mais, eu consideraria um pouquinho mais idiosincrático aí, né? Fortuito. Tá, e uma lavagem nasal com pulmicorte, mesmo em pacientes com hiposmia? Tá, então na fase aguda, que nem assim, eu evito usar qualquer tipo de lavagem por medo de levar o agente para o epitélio olfatório. Então essa lavagem a gente usaria depois do 15º dia, quando já não tiver mais vírus na cavidade nasal. Inclusive o tópico, né? O spray. Tá, eu não uso corticoide tópico nem sistêmico na fase aguda. Perfeito. Tem alguma coisa de citrato de sódio manipulado? Como que funciona isso? Citrato de sódio, ele é usado para diminuir o nível de cálcio na mucosa olfatória. E aí, teoricamente, ele aumenta a adaptação. Então, tem que usar 60 minutos antes do almoço e antes do jantar. Então, a pessoa tem mais percepção do sabor quando se alimenta. Tá? Então, é manipulado, ele é um sal que é usado até para azia, né? Mas as farmácias de manipulação manipulam, a pessoa se coloca em posição de pressão maometana e tenta aplicar o mais alto no nariz possível. Tá? Então, citrato de sódio 9%. Perfeito. As perguntas de olfato não param de chegar e a gente vai seguir para o próximo bloco. E aí eu vou pedir para você já olhar as perguntas aqui, né? Eu vou respondendo. Vindo, e aí vou respondendo paralelo e a gente vai dar sequência para tentar compilar tudo e as mais interessantes a gente pode até abrir a palavra para a gente falar um pouco no final, né? Então, dando sequência, muito obrigado,
Marco Obrigado. Aurélio, muito obrigado, Pina, por esse bloco da anosmia, né? E queria chamar agora o Marco César para apresentar a questão de retornando às cirurgias ou cirurgias em tempo de Covid, quando e como fazer a questão dos EPIs e os cuidados, né? Por favor, Marco César. Obrigado, Márcio. Obrigado outra vez à Fundação pelo gentil carinho e obrigado aí por estar nessa mesa maravilhosa com todos vocês. Então eu vou passar aqui para os slides e eu queria que a Camila, se ela já pudesse começar a enquete, Camila, porque eu acho que é interessante isso para eu continuar ter um racional melhor da aula, né? Então, a pergunta é aquela que o Márcio falou, segunda-feira eu vou marcar uma cirurgia ou estou com um paciente na minha frente eu vou marcar uma cirurgia. Então, qual é o receio que eu tenho, né? Se eu tenho que testar o paciente antes da cirurgia, quais EPIs eu devo usar para o procedimento, se eu tenho dúvida em relação a isso. O receio, se eu vou ter um receio sobre contaminação durante o procedimento com pacientes não testados, porque essa é uma realidade que eu vivo. E dúvida jurídica sobre o agendamento de cirurgias eletivas. Então, acho que vocês podem votar aí, daqui a pouco eu já busco a enquete, tá bom? Só para posicionar vocês, isso, como o Pina comentou, isso foi uma revisão bibliográfica que eu fiz de condutas internacionais, condutas nacionais, e no final eu vou dar meu prisma sobre o que está acontecendo com todos nós aqui em Curitiba. Então, isso é aula, acho que ela tem um foco para que pessoas que são donos de clínicas de otorrino e mesmo para todos nós que somos otorrinolaringologistas, para a gente voltar à cirurgia com alguma segurança. Então, um dos relatos de um roteiro para retornar à cirurgia eletiva da Academia Americana de Cirurgiões e de Anestesistas é que eles recomendam que a baixa ocupação de leitos na sua cidade, e vale a pena relatar que isso sempre é municipal, deve ser considerado para você tomar a sua decisão. Assim como uma redução sustentada dos novos casos de Covid, uma disponibilidade de leitos de UTI, assim como a disponibilidade dos EPIs, para que não falte EPIs em uma cirurgia previamente agendada. Vale a pena falar sobre as máscaras, lembrando o tamanho, o diâmetro do Covid. As máscaras que a gente tem usado aqui no Brasil são para nós da área de saúde, que trabalhamos com pacientes que podem produzir aerosol, é N95 e é FFP2. Nos Estados Unidos, eles usam a N99 ou a FFP3. E a experiência que a gente tem aqui, que eu já vou citar que a gente está operando as nossas cirurgias eletivas, é que realmente essas máscaras, elas abafam um pouco e você acaba retendo um pouquinho mais de CO2. Então, no começo, você vai ter um pouco mais de dor de cabeça e um pouco mais de dificuldade para respirar. E assim como a diminuição da sua saturação de oxigênio. A máscara que ela tem esse filtro, essa válvula de expiração, essa é contraindicada, porque essa protege você, mas ela exala ela não protege o seu ar expirado. Então essa a gente não deve utilizar. Esse foi uma precaução que o pessoal de Stanford colocou, eles estão preconizando a utilização desse equipamento, que é um filtro de ar de volume positivo, aparentemente para a nossa realidade, que faz cirurgia com fotóforo e com microscópio, é meio que fora do contexto atual nosso aqui a nível Brasil. Mas, enfim, fica aí como informativo. A Academia Europeia, complementando, então, as informações para a gente criar um racionale, a Academia Europeia, ela refere que a telemedicina realmente ela é extremamente importante, como já foi relatado. Então, o paciente deve vir numa consulta com você para marcar a cirurgia. Após a cirurgia, ele faz um pós-operatório e muitos pós-operatórios sequentes são feitos pela telemedicina. Eles preconizam o uso a realização do PCR, do real-time, PCR, 48 horas antes e no dia do procedimento. O paciente deve fazer 7 dias de isolamento antes da cirurgia. E não é solicitado tomografia de tórax nem pela Academia Britânica, nem pela Academia Americana, pelo falso negativo. Como o Pina falou, um dado que acho que vale a pena
relatar é o uso do PVPI durante a cirurgia. Então, ele tem sido demonstrado como uma ótima atividade antiviral. Ele tem sido muito eficaz nos estudos in vitro para SARS e para MERS, como já tem relatado. Então, o regime recomendado, você pode mandar manipular para você fazer como um atomizador 0,3 ml, povidina 0,5%. Você tanto pode aplicar para você quanto para o seu paciente antes da cirurgia. No caso de cirurgia de boca, você pode fazer o enxágue bucal antes da cirurgia, com bochecho bucal, com 9 ml de PVPI a 0,5, e você pode, no início de cirurgia de boca, seja de amígdala, de adenoide, você pode colocar também 2 ml. Então, eles relatam nesse estudo que o PVPI realmente ele funciona como um EPI mesmo para cirurgias a serem submetidas. Nos Estados Unidos, isso já é amplamente utilizado, se compra em farmácia esses kits de descolonização e tem até para uso em criança mesmo. Esse é o estudo que está sendo feito pela Universidade de Stanford sobre a utilização de PVPI em cavidade nasal. Então, só para vocês terem conhecimento, já está em fase 1 e fase 2 esse estudo, e provavelmente agora em julho e agosto, alguns resultados já começam a aparecer. Esse é o trabalho original que foi colocado sobre o PVPI, e a conclusão do trabalho é muito interessante. A foto ao lado é foto minha, eu já vou explicar. Que ele fala que, no entanto, dada a força das evidências in vitro e baixo risco, o custo mínimo e aplicabilidade global da intervenção proposta, que equivale à desinfecção de cavidades orais e nasais, sentimos que há pouco a perder e potencialmente muito a ganhar. Então, eu faço a diluição para ficar 0,5%. O PVPI que eu tenho no centro cirúrgico ele é 10%, então eu pego 1 ml e completo com 19 ml de soro fisiológico, e eu coloco nos cotonoides que eu introduzo no paciente, junto com neototocaína e oximetazolina, e fica ali mais ou menos de 2 a 3 minutos esses cotonoides. Então, é dessa maneira que eu preconizo no meu dia a dia aqui. Colocando sobre a faculdade de odontologia, que a parte dos dentistas eles têm esse problema de trabalho de cavidade oral, eles fazem esse bochecho com clorexidina, ou óleos essenciais, ou cetilpiriptínio, mas eles também têm relatados que há indícios que a água oxigenada a 10 volumes, 3% de peróxido de hidrogênio, quando diluída no bochecho pré-operatório, é o que os dentistas têm feito para tratamento odontológico. Então, isso também vale de relato, que a gente pode usar isso como parâmetros. Alguns colégios brasileiros, sociedades brasileiras e associações, elas se reuniram a nível Brasil para dar alguma orientação sobre esse retorno à cirurgia. Então, acho que é interessante você sempre estar em parceria e comunicação com as secretarias municipais de saúde, estaduais, principalmente se você for dono de clínica. No seu hospital tem que ter um comitê de crise, que tem que ter esses profissionais, cirurgião, anestesista, intervencionista, infectologista, enfermeiro e alguém da direção clínica. É importante que o termo de consentimento seja um termo de consentimento da instituição e não que cada um faça o seu termo de consentimento. Isso é extremamente importante pela responsabilidade jurídica da instituição. E os testes com ou sem Covid, você, mesmo que o teste tenha dado negativo, você não flexibilizar em nada e usar o N95, que é a máscara mesmo, e o shield, ele tem e o óculos sempre, e o shield, a função dele mais é proteger a máscara mesmo. E lembrar que é contraindicado pela Anvisa você usar uma máscara em cima da outra. Se vocês forem fazer isso, além de você estar gastando o EPI, na questão de proteger a N95, vocês vão ver que a dificuldade respiratória é muito maior, a retenção de CO2 fica muito maior e é normal os pacientes terem dor de cabeça por causa disso. E só complementando para vocês que as instituições, a gente tem que ter em mente que ninguém deve estar com febre ou com quadro gripal. Febre ou quadro gripal, o procedimento está suspenso. E a equipe cirúrgica só entra mesmo no centro cirúrgico após a liberação do sistema fechado pelo anestesista. A nível de Anvisa,
Só para complementar, as cirurgias eletivas, elas não essenciais, elas devem ser adiadas, mas a Anvisa, ela nunca colocou que elas devem ser canceladas. O paciente, então, ele entra na sua clínica, ele sempre usa máscara, um meio de proteção, e a gente sempre com a N95, e a questão de fellows e pessoas a mais no centro cirúrgico agora está totalmente proibido. Para terminar, só colocar a minha realidade. Camila, você pode passar o resultado da enquete para mim, por favor? Então, receio de contaminação durante o procedimento. Eu já vou falar sobre isso para vocês. E dúvida jurídica sobre agendamento cirúrgico. Então, a nível de Paraná, só para vocês terem noção, esses são os números de crescimento do Paraná, dos últimos, esse slide foi passado para o Caio, para mim, para o Caio em março, que eu agradeço. Veja que os números do Paraná realmente eles são muito baixos. Isso que abriu muito uma segurança para que a gente pudesse retomar as nossas cirurgias eletivas. Esses são os nossos números, isso tudo começou, como a gente está no serviço de residência do Hospital Cajuru, nós assumimos desde o primeiro de abril, nós estamos com mais de 40 cirurgias de face, de traumas de face. Então, não tem ninguém da nossa equipe, ninguém dos anestesistas ou de enfermeiros contaminado pelo Covid. E são pacientes que eles têm que ser operados? Não, a gente não tem teste para esses pacientes. Após ter esse racionale sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia, a gente viu que a gente poderia abrir nossas cirurgias eletivas, a gente abriu nossas cirurgias eletivas a partir do dia 23 de abril, salvo esteja enganado, e nós estamos mais com 200 cirurgias eletivas já preconizadas. Então, eu acredito que realmente são as cirurgias eletivas cirurgias de emergência que vão dar esse racionale para a gente, a segurança em relação às cirurgias eletivas. Eu acho que era isso, Márcio, o resto a gente fica para debate mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, Marco César. Obrigado pela excelente revisão, apresentação. Realmente essa questão eu aprendi com você, né? Essa questão da lavagem nasal com povidine. E como que é o Dr. Marco César lava o nariz com povidine? Como que é essa sua... Explica para a gente como que você faz, né, com essa apresentação. Se o risco é baixo e o ganho é muito, né? Como que é a sua receita? Como que você faz na segunda-feira, ou você tem um paciente marcado, antes da cirurgia, você lava o nariz com povidine? Como que é isso? Na verdade, eu acho que a gente em si, como a gente está com máscara o tempo todo, eu acho que o sinal maior da máscara é o amor ao próximo mesmo, eu fico protegido e protejo o paciente. Acho que a preocupação maior que todos nós temos mesmo é a questão do aerosol, tanto que o aerosol pode ficar iminente na sala. Eu acho que é interessante você usar pós-procedimento mesmo. Então, porque como a gente fica com a máscara o tempo todo, é interessante que a N95 você coloca antes de entrar no bloco cirúrgico. Então, você troca de roupa, já coloca a N95 e você só tira realmente quando você sair do bloco cirúrgico. Em momento nenhum você deve tirar a máscara dentro do bloco cirúrgico, por causa do sistema de aerosol. Tanto que a gente não usa ar-condicionado, o ar-condicionado é sempre desligado, porque isso é contraindicado usar ar-condicionado em época de Covid, salvo que a sua sala tenha fluxo laminar de ar. Mas para o paciente isso eu coloco com os cotonoides dentro da cavidade nasal mesmo, e após o término da cirurgia você pode pedir para usar, para a farmácia de manipulação, preparar esses atomizadores, que você pode jogar alguns fluxos dentro da sua cavidade nasal para tentar amenizar assim, o risco de você ter se contaminado. Tá. E em relação às perguntas, né, que tiveram na enquete, o que você comenta em relação ao risco de se contaminar e, segundo, a questão jurídica do hospital? O risco de contaminar, acho que foi a grande preocupação que a gente teve, Marcinho, mas a questão é como coloquei para você. A gente está trabalhando num serviço público que é 100% SUS, que é o Hospital Cajuru. São pessoas que têm trauma facial importante, seja por acidente, ou baleados, ou por agressão. As cirurgias de crânio e maxila, elas duram algumas horas. No começo a gente só trabalhava com máscara cirúrgica, nem N95 a gente utilizava. Esses pacientes não são testados, são pacientes pelo SUS, essa é a realidade que a gente tem. E assim como o pessoal da enfermagem, o pessoal da anestesia. A gente não tem lá no Cajuru o avental que seja repelente à água, é avental de tecido. Essa é a realidade que a gente vive. Então, a gente vê que mesmo com tudo isso, pelos números do Paraná, isso eu quero deixar uma coisa bem claro, que eu estou nós estamos se baseando como bem pelos protocolos internacionais, pelos números baixos do Paraná, e talvez uma sorte, como a Renata falou,
e essa aula está sendo dada hoje, no dia de hoje, amanhã pode ser que tudo mude. Então a gente viu que a gente realmente está com muita segurança pelos números, e o uso mesmo do óculos e da máscara é extremamente importante e seguro. O shield, para quem for utilizar, vai ter um pouco de dificuldade para fazer cirurgia. Você perde um pouco do fundo de visão do nariz. Para endoscopia até que vai, mas para microscópio também não vai. Então as pessoas têm que entender que isso são alguns dilemas que vocês vão ter que seguir no dia a dia. E a questão jurídica, legal? Questão jurídica, até na segunda-feira a gente vai ter uma palestra com um jurídico, que a gente teve um aporte jurídico, e com a gente já aconteceu um monte de coisa, desde ter um oficial de justiça para querer recolher os respiradores do nosso hospital, isso a gente teve que recorrer aos nossos advogados, recorrer à parte de juízes conhecidos para que não tomasse os nossos respiradores do hospital. E a questão jurídica é a seguinte: quando o contratante do plano de saúde ele contrata você, a realização do procedimento eletivo ele vai de acordo com ambas as partes. Você tem que realmente, pelo termo de consentimento, explicar todos os riscos que o paciente pode ter com o procedimento, como nós sempre preconizamos fazer isso. Explicar que nessa época de Covid ele realmente tem que manter uma reclusão social extremamente importante, isolamento social, isso é extremamente importante, e você está totalmente seguro juridicamente a partir do momento que o paciente ele entra em acordo que ele queira fazer o procedimento. Nada pode te incriminar juridicamente se houve um acordo em ambas as partes. Isso é contratante. Eu queria agradecer imensamente sua revisão, sua compartilhada da sua experiência cirúrgica aí com a gente. Eu queria chamar o Pina para falar um pouco do PVPI, porque isso foi... E teve uma pergunta aqui, perguntas e respostas, da relação da clorexidina, né? Que ela é neurotóxica, então não usar clorexidina, né? E Pina, qual que é a sua experiência aí no HC em relação a essa sepsia com o Povidine e a mesma do Marco? Você também lava o seu nariz, Pina, em relação ao pré-operatório ou pós-operatório? Depois que você operou o paciente, você lava o nariz com Povidine ou vai antes? Como que funciona isso? Conta pra gente, sua prática. Então, esse trabalho, logo que começou, a gente tem essa questão lá onde a gente faz cirurgias com a neuro, que não dava para parar de operar. E a própria Renata Pilan tem um caso de fúngica invasiva, tumores, que tem coisas que não dá para parar de operar. Então, esse protocolo britânico, a gente fez uma pesquisa nossa e me pareceu interessante pela atividade de redução de carga viral do vírus, tanto em mucosa oral como em fossa nasal. Claro que a 2% ele pode ser meio ruim para a mucosa, né, que é a formulação comercial. Então, a partir de 0,5%, a diluição já é maior, né? O que a gente percebe, e o intuito disso é reduzir carga viral. Se você vai usar o seu shader, o seu drill, você fica um pouco mais tranquilo, né? Na nossa rotina, a gente testa os pacientes, a gente está conseguindo testar. Então, eu só operei Covid negativo, né? Mas mesmo assim, você não sabe se é falso negativo. No começo tinha muito mais falso negativo. Então, você não sabe. Em tese, todo paciente que você opera pode ser um Covid positivo. Então, eu acho que tudo que você puder fazer para proteger o cirurgião, o auxiliar e toda a equipe anestésica, porque a gente não discutiu ainda, tinham relatos no começo que uma cirurgia hipofisária em Wuhan contaminou todos da sala, os 14 que estavam na sala. Então, a gente, naquele contexto, a gente quis zelar, fazer uma cirurgia segura, tanto para o paciente como para nós, né? E quando a gente viu esse protocolo britânico, que eles devem lançar um paper em breve, eu vi um outro na escola, que até mostrei no RhinoWeb da semana passada, que ele é muito seguro para fossa nasal. Até alguns colegas tratam sinusite crônica com Povidine, né? Então eu falei, poxa, acho que não vai ter muito problema. E assim, você usa na forma diluída, logo, você começa a operar, depois você lava um pouco com soro, deixa 1 minuto lá, né? Lava, deixa 1 minuto, você usa na forma diluída, depois você lava um pouco com soro, não fica atingida a mucosa, não fica edemaciada. E eu até operei um cístico recentemente, aí é só anedótico, né? E cheio de secreção purulenta, tudo. A desvantagem, a gente fez esse protocolo,
A desvantagem é que a cultura veio negativa, tanto de mucosa como tudo. Então, não sei se foi o Covid, não tinha tanta secreção. Sim. E para mim, aí assim, a gente tem muita preocupação, porque a gente é formador de opinião, né? Eu não posso dizer que todo cirurgião tem que usar água, mas eu não vou também fugir de nenhuma pergunta polêmica. Eu usei. Eu usei. E eu não sei se isso ajudou em alguma coisa, não sei. Eu sei que um colega também anda usando, e ele fez logo depois, ele teve contato com alguém com Covid positivo, fez o PCR e veio negativo. Né? Não teve sintoma, tudo. Então, não sei. Não sei. Você dilui o povidine com soro fisiológico. Com soro fisiológico. Perfeito. Com soro fisiológico. Eu queria passar a palavra agora, a gente está nos minutos finais, para a Renata. Desculpe. Renata, eu queria que você desse as palavras finais para a gente já começar a encerrar e a sua mensagem do seu debate aí. Não, eu só quero agradecer, acho que eu até passei no meu tempo, eu vou deixar os outros falarem mais um pouco, mas agradeço a presença de todo mundo e eu fiquei feliz com a baixa taxa de infectados em otorrinos, né, pela enquete. Então, vamos continuar nos protegendo. Pina, suas palavras finais para a gente. Perdão, eu gostaria de agradecer e passar uma mensagem de que se a prevalência maior é doença leve, mesmo que a gente não se sinta confortável, mesmo que dê medo de o paciente, acho que a otorrino não pode se apequenar diante desses pacientes. Como o doutor Aldo falou na semana passada, que a gente tem que, entre aspas, pagar um pedágio quando se passa pelo nariz, acho que a gente também tem que cobrar a nossa função é cobrar um pedágio científico, de que a gente sabe da doença e sabe manusear pelo menos a fase inicial, o UTI de jeito nenhum, não é a nossa especialidade, mas a fase inicial, respiratória, eu acho que a gente tem que estudar e estar bem informado sobre isso. Muito obrigado, Márcio. Parabéns pela moderação. Agora o Marco Aurélio Fornazeri, por favor, suas palavras finais. Muito obrigado pela sua grande contribuição com o fato aí. Né? Márcio. Parabéns pela coordenação também. Então, assim, em relação à minha parte, eu queria finalizar falando que não ter essa postura, assim, pegar rápido para ficar imune, né? Porque a gente não sabe se a pessoa que pegou e perdeu o olfato, se o olfato vai voltar. E a gente sabe que pessoa que perde o olfato e permanece com a perda são pessoas que estão estressadas, trabalhando demais, né? Então, aproveitar a quarentena para comer bem, dormir bem, ler livros bons, né? E tentar descansar, porque geralmente quem perde o olfato são pessoas que tiveram uma gripe forte e estavam num ritmo de trabalho intenso, assim, isso que a gente vê muito. E acho que o Covid vai piorar a função olfatória nesse tipo de pessoa. Muito obrigado, Marco César. Suas palavras finais para a gente. Obrigado novamente você, Marcinho, pelo carinho e parabéns pela moderação sensacional, assim como todas as palestras da mesa e de coração novamente a Fundação. Eu vou dar mais uma posição para a gente teve muito medo de voltar a trabalhar, como acho que muitos de nós aqui podemos estar, como vi pela enquete. Mas eu vou colocar para vocês, voltem para o consultório, marquem cirurgias. A gente é responsável pela mudança do mindset das pessoas. Com as medidas de segurança, nós estamos seguros. Assistam um vídeo sobre AIDS de 1995. A pessoa com AIDS usava o banheiro, a gente tinha medo de usar o banheiro com pessoas com AIDS. Muitas coisas estão mudando. A gente consegue trabalhar de maneira segura. Eu acho que a gente não pode se apequenar mesmo nesses momentos. É momento mesmo da gente poder dar assistência aos nossos pacientes e manter a nossa especialidade. Então, acho que esse é o meu recado final. Obrigado, Márcio. Obrigado, Fundação. Eu que tenho que agradecer a todos vocês. Obrigado, Tati, pela coordenação. Obrigado, Marco Aurélio, Pina e Renata, né, pelas brilhantes revisões sobre o tema. Foram todos atuais e impecáveis, né, em relação a toda essa revisão. Muito obrigado de coração. Acho que acrescentou bastante também a discussão prática. Né? O tempo voa, né? Realmente a gente gostaria de estar aí debatendo e discutindo, mas é muita informação, uma coisa nova, é um desafio, foi um desafio para a gente também bolar e tudo isso, e agradeço imensamente a todos vocês, amigos, né, que se dispuseram a dedicar um tempo aí estudando e para poder compartilhar aí com a gente. Né? E eu queria anunciar a próxima RhinoWeb, que na próxima quarta-feira, Rinocinusite Crônica e o EPOS 2020, né? Com o nosso moderador Thiago Bezerra,
coordenador Marco Aurélio, Eduardo Macoto, eu, Richard e a professora Vilma, né? Então, sejam todos bem-vindos na próxima quarta e muito obrigado e tenham uma ótima noite, né? E se cuidem.